Olá, bem-vindos ao Araçatuba SA. Gravando aqui hoje um especial com o Roberto Tranjan, da Metanoia, e com o Caíto. Eu sou Rodrigo Andolfato. Eu sou o Caíto. E Roberto, vamos começar. Primeiro, um prazer ter você aqui. Uma satisfação. Aproveitar essa agenda de você. Você vem frequentemente aqui para a região, né? Visitar a comunidade de líderes metanóicos que estão por aqui. Isso. Então, aproveitamos essa agenda hoje para compartilhar com mais pessoas agora um pouco do que você faz, um pouco do que você cultiva no teu negócio. Então, vamos começar falando do teu negócio. Como surgiu a Metanoia? De onde surgiu a Metanoia? Há quanto tempo ela está no mercado? E o que faz a Metanoia hoje? Tá, primeiramente agradecer, viu, Rodrigo, Caíto, por estar aqui. Numa cidade que a gente vem sempre e é a primeira vez aqui na TV. E aí você pergunta da Metanoia, a origem da Metanoia. Bom, eu não sei muito exatamente aonde começou, porque a minha experiência, tive uma carreira profissional em instituição financeira, então eu tenho uma boa habilidade com números, com finanças. Você é formado pela? Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. E minha pós-graduação foi em administração financeira. E aí, meados da década de 80, 86 por aí, houve um momento de um grande surto de empreendimentos, empreendedor no Brasil. Se vocês marcarem bem esse momento, é quando surgem as franquias e quando surge pela primeira vez a palavra terceirização. E aí, nessa leva, eu montei a minha empresa de consultoria. A TCA era o nome dela, né? Uma empresa de consultoria em 1986. Nessa época, só para puxar na memória, o primeiro McDonald's no Brasil, eu estive por lá. O primeiro projeto de terceirização no Brasil, eu participei como consultor, que foi da vidraria Santa Marina. E era complicado essas palavras naquela época, mas isso abriu assim uma frente. Quer dizer, certamente vocês têm uma porção de amigos que são empreendedores por conta do franchising ou por conta dos processos de terceirização. Isso abriu uma série de empresas, hoje já de lá para cá, empresas significativas, representativas, né? Bom, foi aí que eu comecei. Então comecei o trabalho de consultoria, puxei o fio da meada pelas finanças, pelos números, mas logo eu fui percebendo que empresa é mais do que apenas os resultados econômico-financeiros, empresa é mais do que apenas o lucro, empresa é mais do que apenas o caixa. E logo nós fomos desenvolvendo um tipo de metodologia de consultoria que era olhar uma empresa como um organismo vivo. Pô, a empresa tem corpo, mente e alma. Que essa é a base da Metanoia. É a base esse da Metanoia. tripé é isso aí, mente, corpo e alma. Desculpa. E esse foi uma metodologia que nós usávamos. Era muito curioso, Rodrigo, na época eu saía em imprensa, eu saía muito em revista de negócios, pequenas empresas, grandes negócios, revistas do gênero, e ele saía assim, Roberto Tranjan, consultor de marketing. Eu falava, nossa, mas eu não sou consultor. Roberto Tranjan, consultor de recursos humanos. Que era ainda uma necessidade de você ter um rótulo, uma denominação. Porque eu comecei como um consultor sistêmico, com um olhar sistêmico, a partir das finanças, é lógico, mas logo eu fui abrindo o leque e olhar uma empresa com corpo, mente e alma da forma como eu havia dito. Roberto, o que foi a chave para você perceber isso? Porque realmente é um pouco incomum isso, alguém com especialização em finanças, números. Também fiz a pós-graduação na Getúlio Vargas, eu sei como é que pega pesado nessa questão de número. Ela é forte. E de número você passa a ser, não sei se o termo é o mais correto, mas humanista, né? Olhar o lado mais humano da organização. Você deixa o frio, gelo. Você sai do frio e faz uma transformação quente, né? Com calor. O legal que virou a chave? O legal da consultoria é que você passa por várias empresas, você vai fazendo algumas comparações. Então, algumas coisas, 3 coisas. Primeira, era perceber que os números não traduziam toda a experiência. Os números são importantes nas empresas. É necessário que você tenha seus números. Você precisa fazer as contas. Sim. Receita tem que ser maior do que despesa e não tem truque. Isso, qualquer que seja a era industrial, essa do conhecimento, essa equação vai ter que fechar positiva, não tem saída. Mas os números não traduzem toda a experiência humana que tem por trás dos números. Essa foi uma primeira observação que eu aprendi com a consultoria. Segunda coisa que foi muito importante, da onde aí eu estou dando assim o embrião da história da Metanoia. Sim. Segunda coisa que foi importante era perceber assim, você ia na parte da manhã numa empresa, e o cara estava assim, nossa, a crise, a recessão, lembra que é uma época de grande inflação, 86. Década de 80. Isso, 86 aí eu já... Sim, 87, 88, uma época de grande inflação. E o cara está falando em crise, em cortar pessoas, e o problema, a economia, os pacotes econômicos e tal.
À tarde você ia numa outra empresa e o cara estava abrindo filial, contratando pessoas. Eu falei, mas é a mesma economia? É a mesma política monetária? É a mesma política cambial? Será que está todo mundo no mesmo país? Eu fazia essa pergunta, será que eu estou no mesmo país ou da parte da manhã à tarde eu mudei de nação? Né? É a mesma política tributária e o da manhã reclamava dos impostos, o da tarde não estava nem ligando para isso. Bom, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa, então, a primeira era, tinha alguma coisa além dos números, era uma experiência humana que produzia os números, mas tinha alguma coisa além da gestão, do gerenciamento, vamos dizer assim, que fica melhor, que era uma coisa que, então, eu fui descobrir que era um tal de modelo mental. Tem um modelo mental por trás disso que faz uma diferença significativa na maneira de você empreender e na maneira de você gerir o negócio. O modelo mental, o olhar. Antes de você continuar, Roberto, a gente estava discutindo algumas coisas, eu e o Caíto, outro dia, numa pré-entrevista de um entrevistado nosso, com relação a, numa sucessão, você transmitir a alma. Isso é possível, transmitir a alma? Porque normalmente uma empresa acaba pegando a alma, não sei se estou usando o mesmo adjetivo que você usa para alma, mas pensa bem, o perfil do empreendedor, daquele líder daquela empresa, como a alma da empresa. E na hora de virar a chave, passar para a próxima geração, nem sempre vai ser aquela mesma alma. É possível passar? Essa tua pergunta é importantíssima, porque tudo o que você tem que passar é a alma da empresa. E é tudo que não é passado. Por quê? Porque a empresa, depois de um determinado tempo, o que normalmente, todos os processos sucessórios, normalmente você transfere a propriedade. Você transfere a empresa, você não transfere o negócio. Poucos processos sucessórios você transfere o negócio, porque a alma está no negócio, a alma não está na empresa. A empresa é um corpaço, todo o corpo é a empresa, mas a alma está no negócio. É o que se vê, então. De repente, é o que você vê. Então, a preocupação da propriedade, como é que você transfere aquilo, aí bota ações. Aí surge uma holding, normalmente é isso, bota um conselho, faz uma governança. Todos estão preocupados com a empresa, mas o que dá dinheiro é o negócio. A empresa não dá dinheiro. A empresa, aliás, é um baita centro de custo, né? O que dá receita é o negócio. Então, normalmente, os processos sucessórios, eles são da empresa, não são do negócio. A alma está no negócio. A alma do negócio é o que precisaria ser transferido. Quem fez isso bem feito... Tem algum exemplo? Amador Aguiar. E um dos processos de sucessão mais bem sucedido que eu conheço, que ele passa para o Lázaro Brandão, a alma do negócio. E que só fez crescer de lá para cá. Quer dizer, o grande empreendedor foi Amador Aguiar, mas o Lázaro Brandão foi um sucessor de primeira grandeza. E eu não sei se você sabia, Caíto e Roberto, a agência número 1 do Bradesco é Marília, né? O Banco isso, Bradesco começou em Marília. É isso mesmo. É uma história de empreendedorismo fantástica, bem sucedida, né? Mas ele passou a alma do negócio, não passou o negócio. Então é possível passar a alma. Então nós estávamos numa discussão e até pensando assim, que se seria certo acreditar que a alma do primeiro gestor daquele negócio seria a alma mais correta a viver. Mas quando a gente passa a alma, muitas coisas vão ser mudadas e até para melhor. Desde que o intuito do negócio seja bom. Vamos fazer uma metáfora para entender o que é a alma do negócio, nosso telespectador compreender, porque isso tem um lado, tem uma abstração nisso, né, que é a alma do negócio. E assim, a alma do negócio, imagine que o negócio ele é uma árvore, não é? Raízes, tronco, caule, aí as folhas, os frutos. Bom, a alma é a semente. A alma é a semente. Portanto, ela não é visível. A semente você não enxerga. Você enxerga o tronco, a folhagem, as frutas, mas lá debaixo da terra tem uma semente. Aquela semente é a origem de tudo. Aquela origem de tudo, que foi o ímpeto empreendedor, porque o indivíduo, quando quis empreender, ele teve um ímpeto. Esse ímpeto é a semente. Alguma coisa dentro dele começou a brotar. E que aquilo vai virar uma árvore, que já é o empreendimento, e aí vai virar uma árvore frondosa, já é a empresa, e vai dar frutos, já é o negócio, vai ter colheita, já são os rendimentos. Mas a semente, a origem de tudo, está lá, na cabeça, no coração do empreendedor. Os bons empreendimentos guardam essa semente no coração. Bom, para a gente continuar falando mais, e para a gente terminar esse bloco, Caíto,
Você falou que lá no passado tentaram, quando saía na revista, davam um título para você. Como é que é? Consultor de marketing, consultor de RH. E a única coisa que eu entendia mais ou menos era de finanças, não saía Não saía nada. E hoje aqui, ao me perguntarem, até a Larissa aqui perguntou, como é que nós vamos pôr no GC? Eu falei, eu colocaria pai da metanoia, mas eu vou perguntar para ele. O que a gente coloca? Qual que seria o seu título, Roberto? Você sabe que essa dificuldade eu tenho quando eu vou fazer ficha no hotel, né? Eu falei, nossa, o que é que eu coloco aqui? Mas eu prefiro duas coisas hoje, né? Educador e escritor. Então, eu penso que essas são as duas coisas hoje que eu... Mas hoje, pensando no empreendedor que está nos vendo, você pensaria num educador... Educador empresarial. Empresarial. Então, a gente encerra esse bloco. Larissa, sua resposta está dada. E no próximo bloco voltamos a falar com o Roberto Tranjan, um educador empresarial. Até lá.